sobre ele, pedindo esse derramamento do Espírito Santo, para que o Espírito Santo use para falar para cada um de nós. Vem, Espírito Santo de amor, venha sobre este nosso irmão, este que disse o sim para estar aqui nesta noite para anunciar a tua palavra. Dá toda a unção, todo o poder que vem de ti, Senhor. Fala ao seu coração, sopra nos seus ouvidos tudo aquilo que tu queres que seja falado nesta noite, tudo aquilo que tu queres que nós ouçamos, para que possa cair no nosso coração, para que nós possamos tomar posse da tua palavra, Senhor. Nós te rendemos graças, Senhor, por ele estar aqui, Senhor. Te louvamos, te agradecemos, Senhor, pelo seu chamado, pela sua missão de anunciar a tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Pedimos também, Mãe querida, a sua intercessão. Tu possas, Mãe querida, cobri-lo com seu manto sagrado, apresentá-lo ao teu Filho Jesus nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, amados e amadas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, eu vou dizer meu nome, né? Porque aqui talvez ninguém me conhece, né? Ou pode sentar, gente. Todo mundo me conhece. Então, meu nome é Gelimar mesmo, né? E minha esposa está ali, Nancy. Está aqui também nesse dia de hoje agradecendo uma ação do Espírito Santo e do nosso Senhor Jesus na vida dela, né? E agradecer, como cada um de nós também se encontra aqui, com certeza agradecendo alguma coisa, porque a nossa vida depende do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então nós temos essa, vamos dizer assim, essa obrigação de estar agradecendo a cada dia. Eu posso dizer até que a cada minuto, né? Porque cada minuto a nossa vida é diferente e a diferença só quem sabe dela é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje nosso diálogo aqui hoje nós vamos dizer assim um tema de hoje, né? Nós sempre colocamos um tema para a nossa conversa. E o de hoje é Eucaristia, o nosso maior tesouro. Como é que é o tema da nossa pregação de hoje? Amém. Nós confirmamos isso? Amém, né? Claro. Ele se encontra no livro de São João, no capítulo 51 até o 58, versículo 6. Versículo 6, de 51 a 58. Amém? Então, como nós vamos proclamar um evangelho, eu pediria a vocês que nós ficássemos de pé. E a proclamação de hoje, nós começamos a dizer assim: Jesus continuou: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E o pão que eu vou dar é a minha própria carne, para que o mundo tenha vida. As autoridades dos judeus começaram a discutir entre si: como pode este homem dar-nos a sua carne para comer? Jesus respondeu: eu garanto a vocês, se vocês não comem a carne do Filho do Homem e não bebem o seu sangue, não terão vida em vocês. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim e eu vivo nele.
E como o Pai que me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim, aquele que me receber como alimento viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os pais de vocês comeram e depois morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Palavra de salvação. Bem, amados, o que nós temos aqui? Aqui nós vemos aqui que há uma controvérsia quem estava ouvindo Jesus falar, né? Jesus chega e disse: Eu sou o pão descido do céu. Se ofereceu como alimento, se ofereceu como aquilo que vai saciar a fome de qualquer um de nós, né? Que é alimento. Mas isso deixou aqui naquele povo, naquela época, uma dúvida. Como que ele oferece carne dele como alimento, o sangue para beber? Seria meio estranho assim, eles acharam, né? Mas eles não sabiam o que Jesus estava falando, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho de quê? De fome. Qual é a nossa maior fome? Qual é a maior fome que o cristão tem? Qual é? Nossa fome é saciada quando nós chegamos na nossa celebração, na nossa missa, né? E nos enjoelhamos na frente do nosso sacerdote e recebemos o alimento da vida eterna, que é a Eucaristia, que nós temos hoje, que, como falamos aqui, a Eucaristia é o nosso maior tesouro. Vocês confirmam isso? Com certeza, né? Esse alimento nós não podemos deixar de se alimentar dele, de ter constantemente com nós, de jeito e maneira. Dizendo assim, de jeito e maneira, né? Essa fome não é aquela fome que a gente sente aí, né, de alimento natural, normal, aquela fome que dá e passa de vez em quando, né? Essa fome nós temos que ter ela como necessária para a nossa vida eterna. Isso aí, nós temos que ter ela como eterna, né? E aí eu perguntaria a cada um de nós hoje assim: e do que a sua alma tem fome hoje? Hein? Não precisa responder, cada um responde para você mesmo, né? De que a nossa alma tem sede hoje, tem fome hoje? Jesus acabou de dizer aqui, nós não precisamos nem falar mais, né? Ele é o alimento. E Jesus, ele entende de fome, porque ele se doou, se deu como o próprio alimento, como comida e bebida. Deu tudo aquilo que é mais sagrado no ser humano: seu corpo, a sua carne e o seu sangue. O seu corpo que nos mantém em pé, mantém a nossa forma que nós somos, cada um mais bonito do que o outro, né, na forma que tem, e o sangue que alimenta todo esse processo que nos deixa andando e movimentando, né? Então, quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, ele satisfaz, é um pão que satisfaz de verdade. Mas aí, como satisfaz de verdade? Se eu não comer arroz, feijão ou qualquer outra comida, eu posso ficar fraco. Sim, não é mentira, é verdade, sim, também pode. Mas isso aí você não está saciando o seu corpo espiritual, você está saciando o seu corpo material, seu corpo físico. Então Jesus, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em cuidar da nossa vida eterna, com o nosso corpo espiritual, né? É o pão que satisfaz de verdade este. Ele é alimento para a nossa vida eterna. Não adianta nós pensarmos que vemos aqui, eu vou na igreja hoje que tem missa, então eu vou comungar. Mas você vai lá com esse sentimento que você vai se alimentar para a vida eterna, ou você vai simplesmente cumprir uma obrigação de cristão de ir na igreja para comungar o corpo e o sangue de Jesus? A pergunta fica para qualquer um. Jesus no poço oferece água viva. Aquele que vai saciar a sede, né? Que vai saciar a sede. Amados, nós dividimos o nosso pão com quem amamos. Não é verdade? O nosso pão material, nosso alimento material.
Nós não dividimos com quem amamos. Às vezes nós encontramos pessoas que precisam, então a gente divide o nosso pão. Jesus se dividiu por amor a você, por amor a mim, por amor a todos nós. Inclusive por amor àquela pessoa que às vezes a gente desconsidera, aquela pessoa que a gente que não é comum da mesma religiosidade nossa, né, religião católica, mas Jesus não faz diferença entre o ser humano. Todos nós somos filhos de Deus. Então Jesus também ele divide isso por cada um de nós, né? Ótimo, ele dizia assim, ótimo. Jesus é o pão da vida. Mas aonde que eu acho este pão? Onde é que eu acho este alimento? Onde eu acho que está escrito isso? Aí eu posso dizer a vocês, quem está com a Bíblia na mão, pode dar uma olhadinha lá no versículo, deixa eu achar ele aqui, 48, no versículo 48 até no 58. Vamos dar uma lida aí para nós ver. Acharam? 48. Eu sou o pão da vida. Pode alguém ler? Pode ler, para mim. Então. Exatamente. Então Jesus promete isso para nós. E a promessa de Jesus é cumprida, porque Jesus é o Filho de Deus, foi enviado por Deus para nos salvar, para cuidar de cada um de nós, que somos seus irmãos. Então, ele aqui está dizendo, ele chegou e disse, ó, acabou a fome espiritual, aqui está a carne que vocês precisam, aqui está o alimento que vocês precisam, aqui está o meu sangue. Quem de nós, amados irmãos, juntos que nós como vivemos na nossa religiosidade, faríamos isso? A gente ficaria em dúvida, né? Se não tivesse. Mas, então, Jesus vai dizer para nós que ele é verdadeiramente comida e é verdadeiramente bebida. Quando você abre a sua boca, olha aqui, agora nós estamos aqui na igreja. Quando nós abrimos a nossa boca para comungar, também nós devemos abrir o nosso coração. Nós temos que abrir o nosso coração, que é ali que nós vamos hospedar Jesus, é ali que é a morada, é o lugar mais perfeito, o lugar mais, vamos dizer assim, mais sensível, é um lugar que tem sentimentos, que rege o nosso corpo, é o melhor lugar que nós temos. Então é ali que nós temos que abrir também para abrigar o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que veio nos fazer. Olha aqui, queridos irmãos, Eucaristia não é opcional. Porque às vezes junto de nós mesmos, a gente costuma dizer assim, hoje eu vou na igreja porque eu preciso de comungar. Hoje eu vou na igreja, mas não vou comungar. Gente, a Eucaristia não é opcional. É alimento de vida eterna. É alimento espiritual para a nossa vida. Nós necessitamos da Eucaristia. E assim nós podemos dizer, como é que nós temos tratado a Eucaristia? Nós tratamos a Eucaristia como um bem maior ou só como um alimento no momento da missa? Baixa a cabeça um pouquinho e vamos pensar. Como é que nós tratamos a Eucaristia? Como um bem maior ou só como mais um momento da missa? Com certeza cada um de nós já teve seu pensamento, né, a sua maneira de tratar. Se às vezes a gente tem alguma dúvida, que a reflexão fica para nós corrigirmos hoje aquilo que nós achamos. Mas aqui, eu quero assim propor um desafio prático para nós. Eu não tinha programado isso aqui, não, vou pensar. Um desafio prático, porque nós estamos aqui em poucas pessoas, e pessoas que estão junto, fazem parte das nossas equipes, né?
na próxima comunhão que nós fizermos, na próxima vez que nós receber Jesus no nosso coração, nós vamos fazer 30 minutos. 30 minutos é muito. 30 segundos de silêncio. Esse momento entre você receber a Eucaristia e se dirigir até o seu local de repouso ali, né? E aí você ir perguntando para Jesus assim: Senhor Jesus, já que moras em mim, que sujeira eu preciso tirar do meu coração, a sua morada? Jesus, já que moras em mim, que sujeira eu preciso tirar do meu coração, a sua morada? E assim nós podemos pensar, refletir, que tipo de sujeira que nós temos no nosso coração que atrapalha ali a morada do Senhor, a morada principal dele. E aí a gente pode ir mudando essas coisas, né? E corrigindo o que nós precisamos corrigir. Eu digo uma coisa assim para nós, amados: o mundo procura tesouro. O nosso tesouro é o quê? Nós acabamos de dizer no nosso tema da nossa pregação. Eucaristia é o nosso maior tesouro. Então, amado, onde é que nós encontramos o nosso maior tesouro? Hein? Na Eucaristia, em Jesus vivo, que vai fazer parte do nosso organismo, ali naquele momento, é Jesus. O mundo, olha só, amado, o mundo procura tesouro em cofres, em investimentos, em compras e vendas, né? Mudar o seu tesouro. Nós, eu vou dizer para você, nós encontramos o nosso tesouro aqui, amado, no altar, prontinho para fazer essa fortuna que é bem para nós, essa fortuna que vai nos alimentar para a vida eterna. Então eu queria nesse momento, já que nós estamos em pouco, né, não tinha programado isso antes, né, mas o tempo nos permite, a gente se levantar e vir aqui então até esse altar, o lugar onde que a gente vai encontrar esse tesouro da Eucaristia. E aproveito e digo uma coisa assim: Eucaristia é intimidade, não só religiosidade. Eucaristia é aquilo que você trata com o maior carinho com aquele que nos criou, com aquele que deu a sua vida por nós, ofereceu sua carne, seu sangue como alimento principal para cada um de nós. Aí nós vamos aqui agora fazer esse momento refletivo. A nossa amiga vai cantar para nós aqui, para Jesus, é claro, né? E nós vamos fazendo a nossa reflexão. Aonde é que nós encontramos o nosso tesouro? É aqui, em Jesus. Eu sei, Jesus, que tu estás aqui. Com meu coração posso te ver e te peço, vem manifestar a graça em mim. Essa comunhão renova o meu viver. Sim, Jesus, Jesus, que vais falar em mim. Com meu coração posso escutar e te peço, vem manifestar a graça em mim. Teu corpo e sangue vem me transformar. Eu não sou digno, Senhor, de que entres em minha morada. Mas dize uma palavra e terei a salvação. A Eucaristia
que entres em minha morada, mas diz uma palavra e terei a salvação. A Eucaristia se faz vida em minha vida, te recebo, meu Jesus, no coração. Te recebo, Jesus, no coração. E assim, amados, recebermos Jesus no nosso coração. E nós podemos sempre não esquecer disso. Toda vez que nos alimentarmos, o nosso coração se torna casa de Deus. É ali que vai fazer a morada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Genimar nos convidou para estarmos aqui diante do altar, que é a mesa do sacrifício, onde Jesus se faz presente através das mãos do sacerdote. Sem o sacerdote, isso não é possível. Então me veio muito forte de nós rezarmos pelos nossos sacerdotes, porque é através dele que a graça acontece, que a Eucaristia se torna o corpo e sangue de Cristo. Como ele falou do tema desta pregação, Eucaristia, o nosso maior tesouro. Porque ao recebermos Jesus, nós recebemos o corpo e o sangue de Cristo. Por isso nós devemos estar sempre com o coração aberto, experimentando essa graça, que ao comungarmos nós possamos ter a certeza que é Jesus que habita em nós, através do seu corpo e do seu sangue. Te convido a estender as mãos para o alto e louvar e agradecer a Deus por esse alimento que é o nosso maior tesouro, que é a Eucaristia, que é o corpo e o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz por cada um de nós. Mas Jesus foi tão bom para nós que antes mesmo dele derramar o seu sangue na cruz, ele já instituiu a Santa Eucaristia, que é o seu corpo, o seu sangue, alma e divindade, para vir até nós, ser o nosso alimento, o alimento de vida eterna. Bendito e louvado seja, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo seu grande amor por nós. Obrigada, Senhor, porque traz até nós o sacerdote, que também foi instituído no mesmo dia da Eucaristia, para que nós tivéssemos esse alimento verdadeiro, que és tu, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Te rendemos graças por todo o seu amor. Te rendemos graças pela vida de cada sacerdote, Senhor, que foi instituído para trazer a ti para cada um de nós, através da Eucaristia, através da celebração da Santa Missa. Muito obrigada, Senhor. Glórias e louvores a ti, Senhor. Então, olhando para Jesus, vamos rezar uma Ave Maria para os nossos todos os sacerdotes, especialmente os nossos aqui que são passionistas, que são Padre Roberto, Padre Francisco e Padre Vitor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.